Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material sobre permutações circulares. Vamos agora para a questão de número 9, tá certo? Vamos dar uma lida aqui no material. Questão 9 diz o seguinte: de quantos modos pode-se pintar as faces de uma pirâmide pentagonal regular, usando 6 cores diferentes, sendo cada face de uma cor? Ora, moçada, mesma coisa da questão anterior, né? E foi só para dar um reforçozinho e você não perder a dimensão do problema. Mas a maneira de resolver é a mesma coisa, então vai ser rapidinho. Vamos aqui para a lousa. Então, de quantos modos pode-se pintar as faces de uma pirâmide pentagonal? Se a pirâmide é pentagonal, a base dela vai ser um pentágono. Se a base é um pentágono, né, você vai ter aqui 6 faces para pintar. 6 na vertical e a base, tá certo? Por isso que ele dá 6 cores diferentes, né? Por isso que ele pede aí 6 cores diferentes, tá certo? Rivelino, como é que a gente resolve? Do mesmo jeito da outra. Vamos lá. Primeiro passo: pintar a base. Primeiro passo: pintar a base. Rivelino, de quantos modos eu posso pintar a base? Ora, se você tem 6 cores, então você tem que escolher uma para pintar a base. Então você pode pintar a base de 6 cores distintas. Então, número de maneiras de pintar a base: 6 maneiras, 6 modos distintos, tá certo? Beleza, Rivelino. E agora? Agora, segundo passo: pintar as faces restantes. Pintar as faces restantes. Rivelino, de quantos modos eu posso pintar as faces restantes? Aí aqui é que vem o detalhe. Embora não seja uma situação circular, mas você tem que pensar como se isso aqui fosse uma permutação circular. De quantos elementos? 5 elementos. São 5 faces que você tem que pintar, né? Então, permutação circular de 5. Permutação circular de 5 elementos. Lembrando, né, que isso aqui funciona, né, igual uma permutação circular. Por quê? Porque muitas sequências só divergem por rotação. Então você tem que eliminar as sequências de pinturas diferentes. Aliás, você tem que eliminar a sequência de pinturas iguais, né? Deixar só as diferentes. E uma maneira de contar só as diferentes é uma permutação circular de 5 elementos. Permutação circular de 5 elementos é igual a 5 menos 1 fatorial. N elementos, então N menos 1 fatorial. Nossa formulazinha para permutação circular. Logo, a permutação circular de 5 elementos vai ser igual. 5 menos 1, 4. Então vai ficar 4 fatorial. Então, permutação circular de 5 é igual a 24. Tá certo? 4 fatorial é você pegar o 4 e multiplicar por todos os antecessores dele até chegar em 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Rivelino, e agora? Bem, agora, para terminar a questão, terceiro passo, é o nosso princípio fundamental da contagem, né? O princípio multiplicativo. Então, você vai pegar o número de maneiras de pintar a base, 6, vezes o número de maneiras de pintar as faces restantes, 24. Aqui você tem que 6 vezes 24 é igual a 144 maneiras. Rivelino, muito legal. Já assimilei. Pegar uma questão dessa, eu já sei que eu uso permutação circular. Beleza. Então vamos para frente. Próxima questão. A questão de número 10, moçada, também é uma questão muito interessante, tá certo? Vale a pena você ler, fazer com cuidado, resolver aí com muito detalhe, anotar as observações. Porque é uma questão assim muito interessante e ninguém fez nenhum modelo dela ainda nas questões anteriores. Vamos dar uma lida. Questão 10 diz o seguinte: de quantos modos 10 casais podem sentar-se em uma roda gigante com 10 bancos de 2 lugares cada um? De quantos modos 10 casais podem sentar-se em uma roda gigante com 10 bancos
de 2 lugares cada um. Então, vamos dar uma arriscada aqui. Você tem aqui uma roda gigante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Ó, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Então, você tem aqui uma roda gigante com 10 cadeirinhas. Cada cadeirinha dessa, né, ó, são 10 bancos, que ele chama. Cada cadeirinha dessa só cabe em 2 pessoas. Então, são cadeirinhas de 2 lugares. Aí, o que é que ele quer fazer? Ele quer colocar nessa roda gigante 10 casais, né? Aliás, ele quer saber de quantos modos eu posso colocar 10 casais para sentar nessa roda, sabendo dessas condições. Que condições? A roda gigante tem 10 lugares e cada lugar só comportam 2 pessoas. É isso que ele quer fazer. Rivelino, como é que eu resolvo? Vamos lá. Solução. Primeiro passo. Bem, nosso primeiro passo é colocar os 10 casais nessa roda gigante. Tá certo? De quantas maneiras eu consigo distribuir os 10 casais nessa roda gigante? Ora, moçada, se esses 10 casais fossem ficar em fila indiana, né, ó, um atrás do outro, não teria nem o que pensar. Seria 10 fatorial maneiras. Seria você embaralhar os 10 casais. De quantas maneiras eu consigo embaralhar 10 casais? 10 fatorial maneiras. Só que não esqueçam que esses casais vão ser distribuídos de forma circular. Então, de alguma forma, algumas permutações circulares, algumas disposições que eles vão assumir, vão diferir de outras somente por rotação. Então, essas você tem que eliminar. Você não pode contar 2 vezes essa disposição. Logo, esse problema é um problema de permutação circular. Então, primeiro passo, distribuir os casais na roda. Esse é o nosso primeiro passo. Distribuir os casais na roda, tá certo? Rivelino, de quantas maneiras eu consigo distribuir 10 casais nessa roda gigante? Ora, se sair é uma permutação circular, então você só precisa fazer a permutação circular de 10 elementos. Tá? Permutação circular de 10 elementos. Rivelino, como é que eu calculo a permutação circular de 10 elementos? Ora, permutação circular de 10 elementos é igual a 10 menos 1 fatorial. Permutação circular de 10 elementos é igual a 9 fatorial. Então, o número de maneiras que você pode distribuir os 10 casais nessa roda é igual a 9 fatorial. Rivelino, beleza, eu sabia que assim que eu peguei essa questão, eu já sabia que a resposta ia dar 9 fatorial. Então, foi uma questão muito fácil, Rivelino. Cuidado, moçada. Ainda falta um detalhezinho, tá certo? Ainda falta um detalhe. Não é só pegar os casais e distribuir nessa roda, não. Não, ainda não. O que é que está faltando? O que é que você esqueceu? Ora, na hora que você pega um casal e vai sentar nesse banquinho aqui, esse banquinho cabem 2 pessoas. Então, na hora que você vai pegar o primeiro casal, né, ó, e vai colocar aqui nesse banquinho, o que é que acontece? Você pode colocar o homem do lado direito e a mulher do lado esquerdo, já que esse banquinho comporta 2 pessoas. Ou o contrário, você pode colocar homem do lado direito, mulher do lado esquerdo, ou mulher do lado direito, homem do lado esquerdo. Então, como você vai dispor os casais no banquinho, também é importante. Então, segundo passo, ordem em que cada casal, sei lá, sentará.
Tá certo? A ordem que cada casal sentará é importante. Deixa eu detalhar mais um pouquinho isso aí, senão você pode se confundir. A ordem em que cada casal sentará no banco, né? Vamos escrever assim. Ordem em que cada casal sentará no banco. Para ficar mais claro, né? Vamos imaginar aqui o banquinho, né? Aí você pode sentar aqui o homem e depois a mulher. Ou você pode sentar a mulher e depois o homem. Então, cada casal, né, quando vai sentar, existem dois modos deles sentarem, tá certo? Ou você pode colocar o homem do lado esquerdo e a mulher do lado direito, ou a mulher do lado esquerdo e o homem do lado direito. Então, de quantas maneiras eu posso sentar cada casal? Então, de duas maneiras. Ou o homem senta do lado esquerdo e a mulher do lado direito, ou a mulher do lado esquerdo e o homem do lado direito. Então, vamos lá. Casal 1. Na hora que eu vou colocar o casal 1 no banco, eles podem sentar de duas maneiras, de dois modos. Mas aí o raciocínio se estende para os outros casais. Na hora que eu vou sentar o casal 2, eles podem sentar de dois modos diferentes. E na hora que eu vou sentar o casal 3, também do mesmo jeito. Você tem aí dois modos diferentes. Isso vale até para o casal de número 10. Eles podem sentar de dois modos diferentes. Joia? Vixe, Rivalino. Então, o número de maneiras que eu posso sentar esses 10 casais vai ser grande, com certeza. Esse vai ser o nosso terceiro passo. Terceiro passo, usar o princípio fundamental da contagem. Como é que vai ser? Primeiro, distribuir os casais na roda. De quantas maneiras eu consigo distribuir os casais na roda gigante? De 9 fatorial maneiras. Vezes o número de maneiras que eu posso sentar os casais, cada casal no banco. Ora, o casal 1 eu posso sentar de dois modos. O casal 2 também. O casal 3 também. Até o casal 10. Então, se eu multiplicar isso aqui, ó, vai ficar assim, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 para cada casal. Então, vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantas vezes? 10 vezes. Então, resultado, 9 fatorial vezes. Se você pegar o número 2 e multiplicar por ele mesmo 10 vezes, usando as propriedades de potência, repete a base, soma os expoentes, você vai encontrar aí 2 a décima. Então, você tem 9 fatorial vezes 2 a décima modos de sentar 10 casais nessa roda gigante, sabendo que cada banquinho desse comportam duas pessoas. Rivalino, mas é um número muito alto. Mas no concurso que caiu ele deixou assim, ó, 9 fatorial vezes 2 a décima. Ele não vai exigir de você que desenvolva esse 9 fatorial, tá certo? Então, 9 fatorial vezes 2 a décima. Você pode deixar a resposta desse jeito. Então, uma questãozinha muito interessante, capciosa, tá? Você tinha que pensar nisso aqui. Normalmente, o pessoal só vai até aqui. A permutação circular de 10 casais, que a resposta é 9 fatorial. E a moçada esquece de quando sentarem, os casais forem sentar, eles podem se distribuir desse jeito. Joia? Então, muito cuidado com essa questão. Questãozinha aí para você guardar a solução. Vamos para a próxima. Questão de número 11. Moçada, ó, muito cuidado com essa questão de número 11, tá certo?
Essa questão de número 11 é uma questão fácil, não é complicada. A gente já fez uma parecida, mas o fato de fazer uma questão parecida, nesse caso aqui você pode até se complicar. Porque a questão parecida pode induzir você a raciocinar do mesmo jeito. E você vai ver que tem uma pequena diferença entre as duas questões. Então, a questão de número 11, ela é muito parecida com a questão de número 5, que nós já resolvemos lá atrás, numa aula anterior aí, tá certo? Então, eu vou chamar a atenção da questão de número 5. A gente vai ler a questão de número 11 e ver qual é a diferença e o que é que muda. Em que é que essa diferença é importante na hora de resolver a questão, tá? Mas vamos dar uma lida primeiro. A questão de número 11 diz o seguinte: de quantos modos 6 casais podem sentar-se em torno de uma mesa circular, de modo que não sentem juntos 2 homens e que cada homem sente ao lado de sua esposa? De quantos modos 6 casais podem sentar-se em torno de uma mesa circular, de modo que não sentem juntos 2 homens e que cada homem sente ao lado de sua esposa? Tá? Então vamos aqui dar uma arriscada na lousa. Rivelino, vamos lá. Você tem 6 casais. Ora, se são 6 casais, são 6 homens e 6 mulheres. Então, de quantos modos 6 casais podem sentar-se em torno de uma mesa circular, de modo que não sentem juntos 2 homens, os homens não querem sentar juntos de jeito nenhum, e que cada homem sente ao lado de sua esposa? Beleza. Rivelino, eu já vi mesmo uma questão parecida com essa. Já, ó, foi essa daqui, ó. Questão de número 5. Vamos só dar uma relembrada nela. De quantos modos 4 casais podem formar uma roda de ciranda, de modo que cada homem permaneça ao lado de sua mulher? De quantos modos 4 casais podem formar uma roda de ciranda, de modo que cada homem permaneça ao lado de sua mulher? Como foi que nós resolvemos essa questão? Vamos lembrar. Primeira coisa, nós distribuímos as mulheres ao redor da mesa. Beleza. São 4 mulheres, de quantas maneiras eu consigo distribuir 4 mulheres ao redor de uma mesa circular? Permutação circular de 4. 4 elementos. Então, 4 menos 1, 3, 3 fatorial, 6. Existem 6 maneiras de distribuir 4 mulheres ao redor de uma mesa circular. Então, elas podem formar 6 rodas diferentes, vamos dizer assim. Tá certo? Então, beleza. Aí depois nós vamos colocar os homens na roda. Então, colocar o homem 1 naquela roda. De quantas maneiras eu consigo colocar o homem 1 naquela roda? De 2 maneiras, de 2 modos. Por quê, hein, Rivelino? Vamos lembrar. O homem 1, ele obriga que o homem 1, ó, cadê? De modo que cada homem permaneça ao lado de sua mulher. Cada homem tem que permanecer ao lado de sua mulher. Ora, suponha que o homem 1, foi o que a gente fez nessa questão, a gente fez a suposição que o homem 1 é casado com a mulher 1. Então, se o homem 1 tem que sentar ao lado de sua esposa, então o homem 1 pode sentar do lado esquerdo ou pode sentar do lado direito. Então, ele tem 2 modos de sentar ao lado de sua esposa, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Por isso que eu coloquei aqui, né? Ó, número de modos, ó, colocar os homens na roda. Número de modos de colocar o homem 1 na roda. 2 modos. Ele pode sentar à direita ou à esquerda. O homem 2, também 2 modos. O homem 3, também 2 modos. O homem 4, também 2 modos. E, Rivelino, por que o homem 2 também tem 2 modos? Vamos lá. O homem 2, né, ó, fazendo aí o mesmo desenho, aproveitando aqui o desenho, o homem 2, ele pode sentar à esquerda, né, aliás, dependendo de como você olha aí, à direita ou à esquerda da sua esposa. A esposa do homem 2 é a mulher 2. Então, ele pode sentar à esquerda ou à direita da sua mulher. Tá certo? Então, são 2 maneiras. O homem 3, ele pode sentar à esquerda ou à direita de sua mulher. E o homem 4, do mesmo jeito, pode sentar à esquerda ou à direita de sua mulher. Beleza.
Sim, Rivelino, para mim é a mesma questão. Eu não estou vendo diferença nenhuma. Cuidado. Onde é que está a diferença? Vamos lá. O homem 1, ele pode sentar à esquerda ou à direita. Suponha que ele sente à esquerda da sua mulher. O homem 2, ele pode sentar à esquerda ou à direita. Se ele sentar aqui nessa posição, esses dois homens vão estar o quê? Vão estar juntos. Mas, Rivelino, tem algum problema os homens estarem juntos? No problema não diz nada. De modo que cada homem permaneça ao lado de sua mulher. Não tem problema algum dois homens estarem juntos um do outro. O importante é que cada homem esteja junto da sua esposa. Se o homem 2 sentar nessa posição e o homem 3 sentar nessa, os dois vão estar próximos das suas mulheres, embora eles estejam o quê? Juntos. Por isso que você, na hora de decidir onde sentar o homem 2, ele vai ter também duas posições, ou à esquerda ou à direita. O homem 3, duas posições, ou à esquerda ou à direita. O homem 4, duas posições, ou à esquerda e à direita. Agora vamos lá para o nosso problema. Sim, né? Aí a resposta dessa questão seria o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 à quarta. São 4 homens, fica 2 à quarta. E esse 2 à quarta eu vou multiplicar por 6, né? 2 à quarta eu vou multiplicar por esse 6 aqui, né? Aí é de onde a gente encontrou esse 96. Beleza. Rivelino, relembrei. Agora me diga o que é que tem diferente daquela questão para essa. Ora, a diferença está aqui, ó. Os homens, né, de quantos modos 6 casais podem sentar-se em torno de uma mesa circular, de modo que não sentem juntos 2 homens. Agora você não pode deixar 2 homens sentarem juntos. E que cada homem sente ao lado de sua esposa. A condição é muito parecida. Os homens têm que sentar ao lado de sua esposa, mas eles não podem sentar juntos. E agora, Rivelino, como é que resolve? Vamos lá. São 6 casais, né? Ó. Vou colocar aqui as 6 mulheres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui as 6 mulheres. Mulher 1, mulher 2, mulher 3, mulher 4, mulher 5 e mulher 6. Beleza, Rivelino, tá aí as 6 mulheres. Qual é o nosso primeiro passo? Bem, o nosso primeiro passo seria o quê? Distribuir essas mulheres ao redor da mesa, né? Descobrir de quantas maneiras eu posso distribuir essas 6 mulheres ao redor dessa mesa circular. Então, primeiro passo. Distribuir as mulheres ao redor da mesa. Distribuir as mulheres ao redor da mesa. Rivelino, de quantas maneiras eu posso distribuir as mulheres ao redor dessa mesa circular? Bem, você já está vendo que isso aqui é um caso de permutação circular. Se elas estivessem em fila indiana, uma atrás da outra, seria 6 fatorial. Mas essas 6 mulheres estão ao redor de uma mesa circular. Logo, o número de maneiras delas, né, se distribuírem ao redor dessa mesa vai ser uma permutação circular de 6 elementos. E uma permutação circular de 6 elementos, isso aqui é igual a quanto? 6 menos 1 fatorial. Permutação circular de 6 elementos é igual a 6 menos 1, 5 fatorial. Beleza pura, Rivelino. Como é que a gente faz agora? Qual é o nosso próximo passo? Bem, o nosso segundo passo é o quê? Colocar os homens
na roda. A gente tem que colocar os homens nessa roda aí. Beleza, Rivelino é mais ou menos do mesmo jeito que a gente fez a outra. Não, não é do mesmo jeito, tá certo? Então vamos lá, colocar os homens na roda. Qual é a condição que ele impõe? Vamos lá. Os homens, eles não podem sentarem-se juntos, tá? Dois homens não podem sentar-se juntos e que cada homem sente ao lado de sua esposa. No problema 5, cada homem tinha que sentar ao lado de sua esposa. Mas, em momento algum, ele dizia que dois homens não poderiam sentar juntos. Aqui, não. Eles não podem sentar juntos e cada homem tem que sentar ao lado de sua esposa. E eles não devem sentar juntos. O que é que isso vai mudar? Vamos lá. Vamos colocar aqui o primeiro homem na roda. Homem 1. Na hora que você coloca o homem 1 na roda, vamos ver o que é que acontece. De quantas maneiras eu consigo colocar o homem 1 na roda? Ora, o homem 1, ele pode ocupar, está aqui a mulher 1, né? Suponha que o homem 1 está casado com a mulher 1. Então, o homem 1 pode sentar à direita da mulher 1 ou pode sentar à esquerda. Então, o homem 1, ele possui dois modos de entrar na roda, tá certo? O homem 1 possui dois modos de entrar na roda. Quais são os dois modos? Ele pode entrar à direita da mulher dele ou à esquerda da mulher dele, tá certo? Então, são dois modos dele entrar na roda. Beleza. Vamos para o homem 2. Lá no meu problema de número 5, o homem 2 poderia entrar na roda de duas maneiras, ou à direita ou à esquerda. Aqui não, ó. O homem 2, ele só pode entrar na roda de uma maneira, tá certo? Ele só tem uma maneira de entrar na roda. Por que, Rivelino, que ele só tem uma maneira de entrar na roda? Porque ele não pode sentar ao lado do outro homem. Então, se o homem 1 sentar aqui, o homem 2 só vai poder sentar desse lado. Então, dependendo de onde você vai colocar o próximo homem, a posição dele é importante com relação ao primeiro. Então, o homem 2, ele só tem um modo de entrar na roda, tá certo? Por quê? Porque ele tem que entrar ao lado da esposa dele e ele não pode entrar vizinho a outro homem. Então, ele só vai ter um modo de entrar na roda. Isso vai funcionar para o homem 3, para o homem 4, para o homem 5 e para o homem 6. Deixa eu ajeitar aqui. E para o homem 6, tá certo? Então, se usar agora o princípio fundamental da contagem, que seria o nosso terceiro passo, princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, né? Ou princípio multiplicativo. Se você usar agora o princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem, de quantas maneiras a gente vai poder distribuir esses homens, esses casais nessa roda? Então, 5 fatorial, que é o número de maneiras que as mulheres vão se distribuir aqui, né? Ó, 5 fatorial, vezes o número de maneiras que a gente vai colocar os homens nessa roda. 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não sei quantas vezes, dá 2. Então, resposta, 5 fatorial vezes 2, que é igual a 120 vezes 2, que é igual a 240, tá certo? Então, fatorial de 5 vezes 2. 5 fatorial é 120, vezes 2, 240.
Então, só tenham cuidado nisso aqui, tá certo? O primeiro homem, que vai sentar primeiro, né, ó, ele tem duas possibilidades, mas os outros não, né? Eles vão sentando e só vão tendo uma possibilidade. Rivelino, próxima questão. Tá aqui a 5, né, que eu serviu aí de exemplo para essa. A próxima questão é a questão de número 12. De quantos modos 8 pessoas podem sentar-se em torno de uma mesa circular? Sem restrições, né, ó. Sem restrições. Vai ser uma permutação circular de 8 pessoas, né? A gente já tinha feito numa questão anterior. De quantos modos 8 pessoas podem sentar-se em torno de uma mesa circular? Se é uma mesa circular, permutação circular de 8 é igual a 7 fatorial. E não ficando juntas duas determinadas pessoas. Bem, se não ficarem juntas duas determinadas pessoas, a gente já fez também essa questão num problema anterior, tá certo? Vai ser 6 vezes 5 vezes 5 fatorial. Deixa eu apagar aqui. Não. Seis vezes 5 vezes 5 fatorial, tá certo? O 5 fatorial é porque você vai tirar duas pessoas, vão ficar 6. Aí você vai formar uma roda com esses 6. De quantas maneiras eu consigo formar uma roda com 6 crianças? Permutação circular de 6, que são 5 fatorial. E depois você vai colocar duas crianças que não entraram na roda, nessa roda. A primeira tem 6 maneiras de entrar e a segunda tem 5, porque ela não pode ficar ao lado da outra. Então a resposta vai ser 6 vezes 5 vezes 5 fatorial. Então, questão também que a gente já fez parecida lá atrás em outra aula. Joia? Então, moçada, com isso a gente termina permutações circulares. Eu espero que tenha dado, assim, com essas 12 questões, tenha dado para dar uma clareada aí nas questões, tá certo? Nos problemas de permutação circulares. Tá? Qualquer dúvida, manda e-mail, envie e-mail, tirem dúvidas, tá? Qualquer dúvida sobre essas questões também pode pedir explicação via e-mail, não tem problema, tá certo? Então, um forte abraço, valeu pessoal, até a próxima.